Meu nome é Gustavo Vinagre, ex-presidente do Tricordiano, nascido e criado aqui em Três Corações, mais precisamente aqui no bairro Rio do Peixe. Ali é onde eu passei toda a minha infância, desde os 2 anos de idade até os 23 anos de idade, onde eu fiz as maiores travessuras minhas aqui no bairro Rio do Peixe. Aqui é onde a minha mãe mora e reside há mais ou menos 42 anos e onde eu morei também 20 anos da minha vida. Comecei a minha vida no futebol a partir de 2010, foi quando eu assumi o bar do Clube Atlético Tricordiano. Foi quando eu comecei a acompanhar o time gradativamente nos jogos. Foi quando eu peguei o amor e peguei uma paixão tremenda por esse time de futebol. Em 2014, tive a oportunidade de me candidatar a presidente desse clube, quando, com a graça de Deus e Nossa Senhora Aparecida, fui eleito presidente. Em 2014, disputamos o primeiro campeonato sul-mineiro, onde fomos campeão sul-mineiro. Foi o primeiro resultado positivo da nossa diretoria. Em 2015, me ingressei no Campeonato Mineiro Módulo 2, o primeiro campeonato como profissional. Foi quando tivemos a ideia diferente, a ideia de mesclar a experiência do Campeonato Paulista com o professor Paulo César Catanossi e os atletas que veio da casa, os atletas de Três Corações. Usamos o que tínhamos de melhor na cidade e o que tínhamos de melhor em Minas Gerais para tentar conseguir esse tão sonhado acesso. Começamos o campeonato, o primeiro jogo em Montes Claros, quando já viemos com o primeiro resultado positivo. O Tricordiano nunca havia ganhado nenhum jogo fora de casa. Nós já havíamos vindo com o primeiro empate fora de casa. Ali a gente já viu que o trabalho estava começando a ser bem feito. Infelizmente, por questões financeiras, Paulo César Catanossi abandonava o Clube Atlético Tricordiano. Mas não desistimos do acesso. Conseguimos correr a tempo e contratar Barbieri. Barbieri havia jogado no Corinthians junto com o Catanossi e já conhecia mais ou menos jogadores do Campeonato Paulista. Foi quando começamos um novo trabalho. Conseguimos a vaga para a segunda fase. Começou a segunda fase. No terceiro jogo, o tão sonhado jogo, o reencontro. O Clube Atlético Tricordiano se reencontrava com quem nos abandonou, com Paulo César Catanossi. Foi um jogo muito esperado pela torcida, mais de 5.000 torcedores, lotamos o Caldeirão. Infelizmente, no primeiro tempo, tomamos 4 gols. Foi um desânimo total, muitos torcedores abandonaram o time e foram embora naquele momento. Foi quando eu entrei no vestiário, sentei com os jogadores e troquei uma certa conversa mais íntima com eles. Falei para eles, temos que honrar a camisa. O nosso 12º jogador, que é a torcida, já está desanimando. E ninguém acreditava na virada. Foi quando eu desci e fui resolver os problemas particulares do clube. Escutei 4-1, 4-2. Parei de resolver tudo que eu tinha que resolver, desci e voltei a assistir o jogo. Foi quando que, surpreendentemente, conseguimos 4-3, 4-4. De repente, 5-4, a tão sonhada vitória. Foi ali que eu comecei a enxergar que a gente conseguiria o nosso tão sonhado acesso. Foi um jogo muito emocionante, a torcida toda emocionou, muito choro, muita emoção, paralisou a minha parte da cintura para baixo inteira. Foi uma emoção muito grande, foi uma das maiores emoções que eu senti na minha vida até hoje. Dali para frente foram mais 3 jogos até a gente conseguir o tão sonhado acesso. Mas quem acha que foi fácil, não foi fácil não. Ganhamos do Araxá dentro de casa de 1-0. Subiu, acesso, 2016 é Galo, 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 Galo nele! Foi só festa a cidade, foi inteira em festa, aquele tão sonhado acesso que faltava. Há 22 anos o Tricordiano não conseguia esse tão sonhado acesso. No outro dia, o Social, que não conseguiu ganhar dentro de campo, de Coronel Fabriciano, entrou na justiça contra a gente. Foram mais 4 meses de sofrimento, foram mais 4 meses de briga na justiça comum e no STJ do Rio de Janeiro. O Tricordiano teve mais 3 vitórias, ganhamos mais 3 vezes. Então eu costumo falar que nós não subimos uma vez, subimos 4 vezes. Quando a gente achou que estava tudo resolvido, começou os problemas. A prefeitura havia deixado para trás a reforma do campo. Infelizmente, não deu tempo de ficar a tempo o nosso caldeirão, que é o nosso, a nossa principal arma que a gente tinha dentro de Três Corações, era o campo, eram os jogos dentro de campo. Começamos a primeira divisão, são 11 jogos. O Tricordiano ia jogar 8 jogos fora de casa e apenas 3 jogos dentro de casa. Mas o impossível aconteceu. O impossível
Não, o possível aconteceu. Conseguimos, num lindo jogo, no último jogo contra o Atlético Mineiro, conseguimos uma virada histórica dentro do Horto. Uma chance ainda com o Arnold, levou pro pé canhoto, bateu, gol! O quarto gol do tricordiano! Arnold do Camaronês! O Atlético Mineiro, o tão sonhado Galo Mineiro, não conseguiu bater o Galinho Tricordiano. O Galinho Tricordiano bateu o Galo Mineiro pelo resultado de 4-2. O Atlético Mineiro nunca havia perdido uma partida dentro do Horto e tomado mais de 3 gols. O Tricordiano ganhava e subia mais uma vez, ou continuava na primeira divisão. Era a vitória. Conseguimos continuar na primeira divisão. Nunca havia sido um feito dessa maneira. Em 23 anos, o time da cidade só havia ter ficado na primeira divisão uma vez. Iríamos disputar a primeira divisão pela segunda vez. Achamos que dessa vez conseguiríamos ter tempo para reformar o campo, mas havia um outro embate no meio do negócio, a política. Aquele ano era ano de política. Eu resolvi por mim mesmo não apoiar nenhum candidato. O nosso prefeito foi reeleito e começou a retaliação política. Foi no ano de 2017, onde a gente ia disputar o segundo ano da primeira divisão dentro de Três Corações. Não conseguimos disputar nenhum jogo dentro de Três Corações e, infelizmente, o time veio a cair para a segunda divisão. E daí para frente, vocês já sabem mais ou menos a história. Esse aqui é o manto sagrado, é a camisa do acesso, é aquela camisa onde eu tinha feito uma promessa para Nossa Senhora Aparecida de atravessar o campo ajoelhado e ir até Aparecida do Norte. Graças a Deus eu consegui pagar essa promessa e ainda estou terminando de pagar. É por isso que eu falo para vocês, não consegui dar continuidade no meu serviço. É por isso que eu me lanço hoje como pré-candidato a vereador. Aguardem, Gustavo Vinagre.